Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso problema do delete code, que é o número 50. Ele tem dificuldade média e é o problema de power, tá? Que é P ou W, que seria basicamente a tradução de potenciação, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que implementar o power, que vai ter dois parâmetros, o x e o n, e que calcula o x elevado à potência de n, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o número x, que vai ser 2, e o n, que é 10, a gente vai ter que retornar 1024, tá? Por que isso? Porque 2 elevado a 10 dá 1024. Se você for fazer o cálculo, é simplesmente isso. E o x ele também pode ser um número quebrado, tá? Um número que não é, necessariamente inteiro. Então aqui no outro exemplo a gente tem x é igual a 2.1, tá? E elevado a 3. Então se você multiplicar 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1, dá 9,261, tá? E aqui a gente tem outro exemplo, que é o exemplo 3, que é o x é igual a 2 e o n é igual a menos 2. Qual que é o ponto? Aqui a gente vai retornar 0.250. Porque como que funciona? Quando a gente for ter um expoente, que ele é negativo, a gente vai pegar o 1 e dividir pelo resultado da potenciação. Tá? Então, por exemplo, aqui é 2 elevado a menos 2. É como se a gente fosse simplesmente pegar 2 elevado a 2, como absoluto, número absoluto, e esse resultado do 2 elevado a 2, a gente então é um divisor que vai dividir aqui pelo 1, né, que se a gente for fazer o cálculo é simplesmente 0.25, tá? Então tem esse caso, e bora lá, eu vou mostrar em relação a como que a gente vai fazer o código e a lógica dele. Bom, para esse problema a gente tem duas soluções, tá? A primeira provavelmente você já deve ter pensado, que é bem simples. A gente pode simplesmente pegar nosso x, né, e fazer uma estrutura de repetição para multiplicar o x N vezes, que nem provavelmente algo parecido assim, né? A gente vai ter um for em que enquanto i for menor do que n, a gente vai incrementando o i, né? E a gente tem uma variável aqui de resultado que vai fazer a multiplicação com o x, né? Talvez você já pensou isso, mas esse tipo de solução ela não é muito otimizada justamente pela seguinte lógica. Imagine que a gente tem o número x, que é igual a 2, tá? Que ela vai ser elevada para 200 mil. Se você for perceber, a gente vai fazer essa repetição 200 mil vezes, que não é muito otimizado, certo? Então, aqui a gente pode determinar que se a gente for implementar essa solução aqui, ela vai ter uma velocidade de O de N, tá? Então, ela vai ter uma Big O Notation de O de N. Então, como que a gente poderia simplesmente otimizar ela? Tá? Então, imagina o seguinte, imagina nessa segunda solução aqui, que a gente vai ter o x é igual a 2, tá? E o n é igual a 10, que seria representado por 2 elevado a 10, simplesmente, né? Perceba que 2 elevado a 10 é a mesma coisa que a gente falar que é 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, tá? Porque caso você não saiba na matemática, quando a gente tem um expoente, se a gente ter dois números em que é o mesmo base e a gente tem um expoente aqui e a gente vai multiplicar por um outro número que tem a mesma base e um expoente aqui, eles se somam, né? Então 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 é equivalente a 2 elevado a 10, tá? Então, seguindo essa lógica, é a mesma coisa que a gente dizer que 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 é o mesmo que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1, certo? Porque aqui 4 mais 1, 5, né? Mais 4, 9, mais 1, 10. Tá? Então, 2 elevado a 10 é equivalente a 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, que é equivalente a isso aqui. Certo? Por que isso? Porque se a gente for fazer dessa determinada forma, em um número gigante, por exemplo, 200 mil, a gente não necessariamente precisa fazer a multiplicação 200 mil vezes. A gente poderia dividir esses 200 mil em números maiores para que ele seja de uma forma mais efetiva. Tá? Então, a gente simplesmente vai utilizar uma velocidade que é equivalente ao log de n. Tá? Que seria basicamente o contrário de potenciação, né? Que a gente precisa descobrir o valor, enfim. Então, a gente dividindo o n em partes é mais eficiente. E como que a gente poderia fazer isso, implementar essa questão? Aqui nesse próprio exemplo de cima, de 2 e n é igual a 10, né? Imagina a seguinte situação, a gente vai começar no primeiro loop, tá? A gente vai utilizar a recursividade nesse programa. Imagina o seguinte, a gente tem o x aqui, né, que é 2, e o n 10, e na primeira vez que a gente for fazer a multiplicação vai ser 2 vezes 2, certo? Que vai dar 4. Depois, com esse 4, a gente vai fazer uma outra recursividade com esse próprio 4 aqui, ó, certo? E a gente vai dividir o n por 2, tá? Por quê? Porque a gente vai simplesmente fazer essa questão aqui da divisão. Então, com isso, a gente vai multiplicar então agora 4 por 4, certo? E que vai dar 16. E de novo a gente vai dividir o n por 2, certo? Que aqui ele vai ser 5, mas dividido por 2 vai dar 2 com uma sobra com uma sobra ímpar, que seria o 1. Se ele tiver uma sobra de 1, a gente vai fazer a multiplicação normal aqui, então 16 vezes 16, correto?
E depois desse 16 vezes 16, a gente multiplica pelo número aqui de cima, se ele tiver a sobra de 1, que vai ser o 4. Então 16 vezes 16 vezes 4 dá 1024. Se você for pegar a calculadora, você pode testar isso, tá? Que vai dar simplesmente o número de 2 elevado a 10, porque a gente vai parar quando o n for equivalente a 1, tá? Então, por que isso funciona? Simplesmente porque é a mesma lógica de cima. A gente está pegando o 2, né, e dividindo aqui o nosso n, por isso que é o 5, e depois a gente faz a mesma coisa aqui embaixo. A gente vai pegar o 5 e fazer essa questão da divisão. Enfim, e depois com isso a gente faz o resultado se o n tiver em 1. Só tem algumas duas questões importantes de ressaltar no nosso código. Seria essa questão aqui. Se o nosso n for menor do que 0, ou seja, se o n for um número negativo, que nem foi mostrado no nosso exemplo lá do código, a gente simplesmente vai fazer essa função aqui de cima, certo? Só que depois que ele fazer o resultado, a gente vai pegar ele e ele vai ser o divisor de 1 e a gente vai retornar isso aqui. Então seria 1 dividido pelo resultado que der aqui em cima, certo? Se o n for igual a 0, ou seja, se o expoente for igual a 0, a gente vai fazer 1, porque todo número elevado a 0 vai ser 1. Se for 10 milhões elevado a 0, vai ser 1, tá? E outro ponto também, que dependendo da sua linguagem você for trabalhar, a gente tem que transformar o nosso n em um número long. Por que isso? Porque se o n passado for maior que 2 bilhões e 147 milhões, 483 e 647, que é o número máximo que o inteiro pode suportar, ele vai quebrar. Tá? Então a gente vai ter que transformar esse n, antes de tudo, em um número long, um número muito maior, tá? Então eu acredito que é isso, então vamos pro código. Tá, então vamos pro código aqui. Primeiro eu vou criar uma variável n, que simplesmente vai receber esse n aqui do nosso parâmetro, tá? Eu tô fazendo aqui em Java novamente, então dependendo da sua linguagem que você está utilizando, você precisa adaptar ela, tá? E a gente vai fazer o seguinte, se o nosso n daqui for menor do que 0, a gente vai precisar fazer aquela questão de divisão por 1, tá? Então se n for um número negativo, então x é igual a 1 dividido por x, tá? E n é igual a menos n, ok? Então aqui a gente faz isso para simplesmente fazer aquela questão da divisão e etc. Então, ok, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente poderia fazer uma outra função, para deixar mais organizado, mais legível, separada, que vai fazer a recursividade, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer return, recursividade, potência. Então, aqui a gente vai receber os mesmos parâmetros. Então vai ser um double x. E aqui vai ser o double n. Na verdade aqui é só assim os parâmetros, né? Então aqui vai ser x, aqui vai ser n. E beleza. Então agora a gente precisa criar a nossa função. Então a gente vai fazer o public aqui, double, recursividade potência, certo? E vai fazer o double x e o double n. Aqui na verdade vai ser long, né? Quando eu falei errado, aqui vai ser long. Então beleza. O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fazer a questão que se o nosso n for equivalente a 0, a gente retorna 1. Que é aquela questão do tratamento que eu disse na explicação, tá? Se não, a gente vai fazer a recursividade. Qual que vai ser a recursividade? Se n dividido por 2 é igual a 0, ou seja, se o n dividido por 2 vai dar par, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer return, recursividade, potência, tá? E a gente vai passar aqui o x vezes x e o n dividido por 2. É a mesma lógica da explicação que eu falei, né? Que a gente vai multiplicar o x por x, e esse x então vai receber esse valor duplicado, e então a gente divide o n por 2. Tá? Como ele é par, então ele vai não ter problema, só que a gente precisa tratar o seguinte, e se o n dividido por 2 não for um número par, né? Aqui nem nessa condição aqui. Então eu não vou nem colocar o else aqui, não é necessário. A gente vai fazer o seguinte, retorna recursividade, potência, x vezes x, mesma lógica, n dividido por 2, tá? Só que aqui por fora a gente vai multiplicar o x, certo? Por quê? Porque é a mesma lógica que eu falei, a gente vai pegar o número que é passado aqui, tá? Aqui, por exemplo, nesse daqui, imagina naquele exemplo lá que o x vezes x vai dar 4, né? Então aqui seria o 4 e aqui seria o 16, isso aqui vai dar o 16, certo? E com isso a gente simplesmente vai executar ele e testar. Nesse caso aqui, ele funcionou. E é isso.